custos do templo. Chegaram a Jerusalém. Jesus, entrando no templo, começou a expulsar vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse utensílios através do templo. Ensinavam-lhe, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? E, no entanto, fizestes dela um covil de ladrões? Os chefes dos sacerdotes ouviram isso e procuravam um meio de perdê-lo. Eles o temiam, pois todo o povo estava maravilhado com seus ensinamentos. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Com isso, condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-los. Essa passagem, ela é um pouco até perturbadora, vamos falar assim. Nas pesquisas que eu fiz, existem alguns estudiosos que têm uma outra forma de enxergar essa situação. Por quê? Se a gente pegar a situação que se vivia na época de Jesus, nessa época, né, que era a passagem de Páscoa, e Jerusalém tinha um grande número de peregrinos, né, e junto com esse povo estava também um grupo político chamado Zelotes, o qual era conhecido pelas suas atitudes revolucionárias, né, bem até violentas, daria para se dizer. E eles também estavam no meio de todos esses peregrinos, e como era a época de Páscoa, no sábado eles iriam querer a liberdade de Barrabás, né, ao qual era o seu líder. Então, estudiosos dizem que todas as passagens de Jesus, e aqui eu convido todos a observarem a imagem de Jesus, né, essa figura doce, serena, de amor, em todas as passagens que a gente ouve de Jesus e que a doutrina fala de Jesus, é sempre com amor, com caridade, só coisas boas, né? Como ele era o exemplo de perfeição. Então, o fato da passagem ter dito que Jesus, né, provocou todo esse transtorno no templo, ela é um pouquinho controversa, né? Então, acredita-se que sim, que Jesus tenha chegado no templo e tenha realmente falado, né, ter expulso, ter condenado aquelas atitudes em relação à prática, né, da venda de utensílios religiosos e animais também que eram então feitos naquela época. E no momento em que Jesus tenha dado essa ordem, ter falado isso, então esse povo que estava lá, essas pessoas, principalmente esse partido político, né, tenha começado então todo esse transtorno, né, jogado moedas para o alto, soltado animais, feito um maior tendel naquele momento. E os sacerdotes da época, então, que estavam no templo, realmente não gostaram da atitude, né, das atitudes ou daquilo que aconteceu naquele momento, e acharam o culpado. E quem foi? Jesus. Então, existe uma outra forma de enxergar. Porque se Jesus é amor, se é bondade, enfim, todas as virtudes que a gente possa imaginar Jesus tem, não seria ele que iria chegar em um templo, iria provocar, fazer e provocar, principalmente fazer
um ato de violência tão grande. Então, ficamos com essa mensagem, que Jesus, sim, condena toda a prática, né, de compra, de venda, nessa parte religiosa, mas naquele momento não foi eles em si o responsável por aquilo do mundo. Então, uma outra reflexão que a gente pode fazer relacionado à venda, né, de produtos ou de produtos religiosos, é que Kardec fala que dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, utilizando-se da parábola sobre a relação entre o sagrado e o material, Jesus, ao expulsar os comerciantes do templo, demonstra a incompatibilidade entre o comércio e a verdadeira adoração a Deus, ensinando que as coisas espirituais não podem ser comercializadas. Todo mundo sabe que existem algumas religiões que fazem essa prática, e deixamos isso com as outras religiões. Mas e dentro da doutrina espírita? Será que existe a comercialização da mediunidade, por exemplo? Que é vendida ou que é mal usada, que é mal empregada para conquistar dinheiro, para conquistar aplauso, para conquistar likes, quem sabe? A gente sabe que existem alguns espíritas que usam de forma errada, né? E Deus condena isso. Jesus condenou, Deus condena, e a doutrina espírita também. Jesus repreende então a transformação do templo em local de comércio, onde se explorava a fé e a necessidade das pessoas. A passagem reforça a ideia de que a graça divina, o perdão e o amor de Deus são gratuitos e não podem ser comprados nem vendidos. Aqui é muito importante, né? Explorar a fé das pessoas. As pessoas estão em busca de conforto, de amparo, e as pessoas mal intencionadas, como líderes religiosos, e aqui independe de qual for a religião, se aproveitam, né, da fé das pessoas. Aqui também fica uma reflexão sobre o templo do nosso corpo, outro templo, o templo do nosso corpo. Como a gente reage quando nos é contrariado ou nos é imposto algo que não vem de encontro àquilo que deveria de ser, né? Como a gente reage, né? Então, assim, Jesus aponta para o templo interior de cada indivíduo, a necessidade de purificar o coração e a mente das paixões e interesses materiais. Bem, nós estamos dentro da casa espírita, a gente procura, e está vindo muito nos nossos estudos sobre o egoísmo e o orgulho. Como a gente tem se comportado quando o nosso orgulho e o nosso egoísmo é ferido? De que forma a gente reage? Né? E de que forma a gente está trabalhando isso, para que deixamos de ser orgulhosos, egoístas, para sermos mais humildes, mais amorosos. O episódio também critica a hipocrisia de líderes religiosos que, em nome da fé, cometem abusos e exploram os fiéis. Foi aquilo que eu comentei. A verdadeira adoração de Deus não se encontra em rituais externos ou ofertas materiais, mas sim na prática do bem, do amor ao próximo e na busca pela elevação espiritual. Como está a reforma íntima de cada um? Como está ocorrendo? E ela está ocorrendo? Eu acabei também de citar a questão do orgulho, né, e egoísmo, entre outros, mas são os principais. Né? Como a gente está trabalhando essa reforma íntima? Que
critica religiões para fins egoístas e exploração da fé alheia. Sugere que a verdadeira reforma espiritual começa no interior de cada indivíduo. Então, irmãos, assim, sempre que nos apresentar situações que dentro do nosso código moral está errado, independente se você está só ou você estiver junto de outras pessoas. Porque é errado, independente de qualquer forma. E então a reflexão do Evangelho desta noite nos pede assim, a expulsão de todas as coisas ruins que estão dentro do nosso pensamento, né? Daquilo que pode atrapalhar, né, a nossa evolução espiritual. Que possamos, então, através do conhecimento, através da mensagem desta noite, sermos melhores, estarmos melhores, né, refletir para poder melhorar, né, nos transformar em seres humanos melhores. Daí Jesus, que é nosso modelo e guia. Tá bem, irmãos? Essa foi a mensagem dessa noite. Vamos nos preparar para o passe. Fechem os olhos. Leve o pensamento do alto, continue com o pensamento elevado. Para que, através do anjo da guarda de cada um que está ao lado, através de Jesus, que é o nosso mestre maior, nosso modelo de guia, que também está ao lado de cada um, transforme então esta luz que está sobre a cabeça de cada um. Ela vai percorrer todo o seu corpo físico e espiritual, limpando, energizando, curando, perdoando, passando em cada célula do nosso corpo, em cada órgão do nosso corpo, físico e espiritual, retirando miasmas, fluidos, deletérios, tudo aquilo que possa estar atrapalhando o perfeito funcionamento do corpo físico e espiritual. Nesse momento, você já está bem melhor, você já está sentindo o seu corpo mais leve, a sua respiração fica mais leve, tudo está de acordo com o seu merecimento. Lembrando que as suas atitudes, os seus pensamentos refletem no seu dia a dia. O seu anjo da guarda está ao lado de cada um, orientando, cuidando, para que tudo o teu caminho possa ser o mais leve possível. Aproveite as vibrações dessa noite, então, nessa casa, para levar até seus familiares,